Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, gostaria de dar boas-vindas aí ao evento Intune Week, né? Vou estar passando um conteúdo aqui que pode ser a mão na roda para quem faz gerenciamento de endpoints. E o tema que eu vou passar aqui é automatizando o Intune com PowerShell e Automation Account, tá bom? Então vamos aí comigo aí ver a apresentação e ver se vai te ajudar aí no seu dia a dia, beleza? Bom, começando aqui, quem sou eu, né? Então, me apresentando, meu nome é Ederson Tomás, sou arquiteto de soluções aí e já trabalho um pouco mais de 5 anos com Azure, né? Já venho da área de infraestrutura com TI, então já passei por toda a parte ali de suporte técnico, suporte a redes, infraestrutura, suporte a servidores e tudo mais. E posteriormente fiz essa migração aí para a área de cloud, onde eu venho trabalhando e me desenvolvendo cada vez mais, tá bom? Eu tenho aqui também o meu canal IT Life Hacks, que está tanto no YouTube quanto no Instagram, né? Lá eu compartilho um pouco mais de conteúdos também voltados para a área de TI, para a área de cloud, para a parte de carreiras também. E se vocês quiserem seguir lá, fiquem à vontade, pode me seguir tanto no LinkedIn, no Instagram ou no YouTube. Seria um prazer aí compartilhar esses conteúdos com vocês também, tá bom? Bom, e começando aqui a nossa apresentação, eu quis dar aqui um overview do que é o PowerShell, né? PowerShell é uma linguagem de script poderosa para gerenciar e automatizar tarefas do Windows e em diversos serviços da Microsoft, incluindo o Intune, né? Então a gente vai observar aqui que o PowerShell ele é uma ferramenta para a gente conseguir automatizar muitos dos nossos processos que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então quem trabalha com por exemplo, o Windows Server, sabe que consegue automatizar muitos dos processos que a gente faria ali em cada um dos componentes com linhas de códigos ali no PowerShell, né? Então, quem trabalha com Azure também tem essa funcionalidade. Então, no Intune também não seria diferente. A gente consegue automatizar algum desses processos também do Intune, tá? Então, ele pode ser utilizado aí para automatizar esses processos, ganhando tempo de execução. Ou seja, algum processo que você utilize ali que de repente demora um pouco mais de tempo, quando você vai clicar em uma telinha, clica na outra e tudo mais, você pode ganhar tempo criando um script para fazer a execução desse processo, né? E muitas vezes esse processo que é demorado ali fazendo diretamente pelo portal, você ganha mais tempo via código, porque ele normalmente demora menos tempo, né? A extensão do PowerShell normalmente é o PS1, né? Então quando a gente vai criar um arquivo ali de script em PowerShell, a extensão dele é PS1. E como eu comentei, ele é compatível com Azure Automation Account. Então a gente vai utilizar do PowerShell junto com a ferramenta do Azure lá, né? O recurso da Azure, que é o Automation Account, que é onde a gente vai automatizar a execução desses scripts, tá? Então aqui eu trouxe um exemplo de um script em PowerShell, no caso no âmbito da Azure, né? Mas só para exemplificar como que ele funciona. Então esse script aqui ele faz a cópia de um snapshot para uma história de account. Vocês podem ver na composição aqui do script que a gente consegue passar alguns parâmetros para ele, né? Seriam as informações que a gente vai fazer o input ali no nosso código, mas lá para baixo ele vai fazer a execução. Então, só exemplificando aqui, então nós temos os parâmetros que são a subscription, o resource group, o snapshot, que seriam a origem desses dados, né? Aqui, quanto tempo que essa chave SAS ela vai ficar disponível ali, porque quando a gente vai fazer a cópia de uma história de account, a gente precisa meio que abrir ela, né? Tirar a criptografia dela para conseguir acessar os dados que estão dentro desse snapshot. E aqui embaixo as informações da storage account, que seriam o destino, né? Então, qual que é a storage account, qual que é o container, né? Como se fosse a pasta ali dentro dessa storage account, qual que é a key, né? Que é a chave para você acessar esse storage account, e qual que vai ser a nomenclatura que a gente vai utilizar para salvar esses dados dentro da storage account. Uma vez que a gente passou todos esses parâmetros, aqui embaixo a gente entra na parte de execução do script, né? Então a gente passa primeiro para selecionar a subscription, né? Onde a gente vai manipular esse script.
Aqui a gente está dando acesso aos dados dentro do snapshot. Aqui embaixo a gente prepara o contexto, então todas as informações da história de destino a gente passa aqui embaixo. E por último é o comando aqui que a gente vai utilizar para fazer essa cópia da origem para o destino, tá? Então vocês podem observar que a gente passa todos os parâmetros ali em cima e utiliza esses parâmetros dentro das linhas de códigos aqui embaixo, tá bom? E o que é a Automation Account? A Automation Account ele é um serviço da Azure que permite executar scripts em PowerShell de forma agendada ou sob demanda, né? Não só de PowerShell, mas a Automation Account ela também trabalha com scripts no formato de Python, né? Então você pode trabalhar com PowerShell, com Python. Ele também tem a outra função lá que seriam os workflows, que é como se você pegasse cada pedaço de código e fosse montando, né? Montando um processo meio que com copia e cola, né? É uma forma bacana também de fazer a utilização de criação de scripts ali na Automation Account, mas no caso aqui a gente vai focar na parte do PowerShell, tá? E qual que é uma vantagem de você fazer a utilização da Automation Account? É você fazer a centralização de scripts. Por quê? Imagina que no seu cenário, na sua empresa, você tem ali o fulano. O fulano é um excelente analista ali, ele já trabalha há muitos anos com Intune e tudo mais, e de tanto fazer os processos manuais, ele começou a explorar essa parte de scripts, né? De montar todo esse processo em script. Só que imagina que o fulano ele monta um script e para ele vai, depois de montar esse script, ele vai repassar para os outros analistas ali, né? Então ele precisa copiar, meio que o outro analista precisa copiar esse script para a máquina para conseguir executar ali na máquina e tudo mais. Só que daí o fulano ele foi lá e criou uma versão melhorada desse script, né? Uma versão 2.0. Imagina que ele vai precisar repassar esse novo script para todo mundo também, né? Então, com o Automation Account, você pode criar esse script, colocar na Automation Account e tanto o fulano quanto os outros analistas eles vão conseguir utilizar esse mesmo script estando lá na Automation Account. Então você centraliza esses scripts num lugar só e executa a partir da própria Automation Account, tá? Tem a questão da diminuição de complexidade, né, na utilização de scripts. Então imagina que tem o João, que ele já sabe toda a parte ali de linguagem de PowerShell, de como utilizar o script e tudo mais. Para ele é meio que automático fazer a utilização desses scripts, né? Mas imagina que tem um outro analista ali, que de repente não conhece muito de PowerShell, não entende muito bem como funciona o script. O João ele pode montar o script de uma forma que outras pessoas possam utilizar, basta adicionar ali quais são os parâmetros, né? Como no exemplo do script anterior, você só passa os parâmetros, qual que é a origem, qual que é o destino ali dos seus dados e toda a complexidade ali, como toda a execução do script, ele já roda automaticamente. Então, você colocando esse script na Automation Account, você consegue passar para ele somente os parâmetros, ele vai cuidar de todo o resto, tá? E no caso da Automation Account, ele possui os runbooks, que são scripts que serão executados ali na Automation Account, né? Então, em questão de nomenclatura, nós temos a Automation Account, que é o recurso onde a gente programa a execução, né? E nós temos os runbooks, que são os scripts que estão dentro dessa Automation Account. Então, Automation Account é como se fosse o recurso pai ali, e o runbook, que é o script mesmo, é o recurso filho, vai estar dentro dele, tá? E como que é o funcionamento da Automation Account? Eu peguei esse diagrama aqui da própria documentação da Microsoft, exemplificando como que funciona quando a gente dispara a execução de runbook, né, dentro de uma Automation Account. Então a gente pode observar aqui que primeiro a gente vai ter o nosso runbook lá e a gente dá um start nele, né? A gente coloca ele para executar. Então ele entra numa fila, né, de execução, porque imagina que a gente pode ter dentro da mesma Automation Account vários scripts e conforme as pessoas vão utilizando essa execução, ela vai entrando numa fila de execução. Então, uma vez que o runbook ele entrou na fila, vai ser provisionado um worker nele, né? Então, o que seria esse worker?
Imagina que a Automation Account, quando ela vai precisar rodar um runbook, ele vai provisionar uma VM, né? Uma VM que vai puxar esse script para dentro dessa VM e vai executar esse runbook lá, esse script, né? Então, quando ele passa esse script para o worker, antes disso precisa provisionar esse worker, né? Então esse worker ele funciona em tempo de execução. Então eu provisiono o worker, coloco o script lá dentro dele, rodo o script e esse worker é desprovisionado, né? Existe um outro modelo também que se chama Hybrid Worker, que é como se você criasse a sua própria VM, instalasse os componentes ali, todos os módulos que você faz a utilização, e você atrelasse essa VM à sua Automation Account. Então, sempre que a Automation Account for executar algum script, ela vai executar dentro dessa sua VM. Qual que é o que tem de diferente nesse cenário? Você ganha em tempo de execução, porque a sua máquina já vai estar provisionado. Ele só, basicamente, a Automation Account só vai repassar o script para rodar nessa máquina. Porém, a sua máquina ela precisa estar disponível o tempo todo. Então, você vai ter custo da sua VM estando em execução. Já nesse cenário do próprio worker, né, o automatizado, ele vai ser executado só ali na execução mesmo do seu script, né? Então ele cria a máquina, executa e destrói a máquina. Você vai ter o custo ali vai estar atrelado à execução, tá? E o que acontece aqui no próximo etapa? Esse runbook ele pode entrar no estado de fail, porque imagina que você escreve o runbook, só que ele está com algum parâmetro incorreto ou a composição do script está incorreta. Então, na hora que ele aloca esse script nesse worker, se o script estiver errado, ele vai falhar, né? Mas se o script estiver tudo certinho, ele vai passar aqui para o estado de execução. Então, primeiro o worker ele recebe o script, ele vai checar se o script está correto. Se estiver correto, ele passa para execução aqui. E nesse período de execução, ele pode entrar em dois estados, né? Dependendo do script, ele pode acionar outros recursos. Então, por exemplo, quando é um script que ele faz uma execução na Azure, ele depende dos componentes da Azure para rodar essas execuções. Então, nesse status aqui em cima, ele vai depender da execução de outros componentes para ele continuar rodando, né? Mas conforme esses componentes vão rodando, ele vai rodando ali o script também. Outro status aqui seria o suspendido, né? Suspendido seria, por exemplo, quando ele ultrapassa o tempo de execução dele. Nesse cenário automatizado, onde a gente provisiona o nosso worker automaticamente, né? A Automation Account provisiona esse worker, você tem um tempo limite ali de 3 horas de execução de script. Então, um script que demora mais de 3 horas, o recomendado é você montar um hybrid worker, que vai ser a sua própria VM, para fazer a execução desse script, tá? Então, se ultrapassar de 3 horas, ele acaba entrando no estado ali de suspendido, tá? E beleza, o seu script está rodando ali, ele finalizou, ele pode entrar em mais outros dois status aqui. Ou completo, se ele executou tudo certinho ali, tudo funcionou bem, ele pode entrar no status de completo, né? Completed, ou no status aqui de stopped, que seria durante a execução do script, você decide lá que não quer mais que esse script seja executado. Você pode, pelo próprio portal, dar um stop no script e ele vai entrar nesse status de stopped, tá? Então, esses aqui são os principais status na execução de um script. E esse aqui é mais ou menos o fluxo da execução dele lá do runbook, tá bom? E onde que o Intune entra nessa história, né? Então, como eu comentei, a gente consegue, em várias ferramentas da Microsoft, fazer a utilização do PowerShell para automatizar esses processos. Então, a gente pode utilizar do PowerShell junto com o módulo do Microsoft Graph, que faz essa interação com o nosso Intune. Então, eu imagino que a gente vai escrever um script, vai utilizar os comandos do módulo do Microsoft Graph e esse Microsoft Graph vai ser o intermediário para acessar o nosso Intune e rodar essas execuções. Então, coloquei aqui meio que um diagrama de PowerShell mais Microsoft Graph igual o Intune aqui automatizado, tá?
E quais são os benefícios da gente utilizar essas automações? Então, elenquei 5 aqui, mas com certeza nós temos muitas mais, né? Mas em questão de eficiência, nós temos o benefício de automatizando tarefas repetitivas e demoradas, liberando tempo para atividades estratégicas. Então, imagina que você tem um processo ali que você basicamente roda todos os dias. Sei lá, alocar um grupo a determinada política, né? Imagina que você faz esse processo repetidas vezes, né, no dia, na semana. Você pode criar um script que executa essa mesma tarefa, talvez só passando qual que é o parâmetro de qual grupo que você precisa alocar ali naquela política, né? E você já vai ter o script ali facilitado desse processo para você. Então você só precisa passar o parâmetro, ele já faz a execução e você não precisa ficar perdendo tempo fazendo isso manualmente. Em questão aqui de escalabilidade, né? Gerenciando grandes frotas de dispositivos de forma eficiente e escalável. Então imagina que você precisa colocar, sei lá, alguns dispositivos ali no domínio ou passar alguma política para esses dispositivos. Se você tem 5, 10, 15 dispositivos, de repente fazer isso manualmente é tranquilo, né? Agora imagina se você tem um parque com 500, 1000, 1500 dispositivos. Imagina o trabalho e todo o tempo que você vai utilizar para fazer isso manualmente. Então, imagina que você cria um script que faça isso de forma automatizada, atuando em cima de todo esse parque de dispositivos, você ganha muito mais tempo do que fazer isso manualmente, tá? A gente tem a questão aqui da precisão também, né? Reduzindo erros humanos e garantindo a consistência na aplicação de políticas e configurações. Então, a gente sabe que quando a gente trabalha manualmente, principalmente em cenários repetitivos, a gente está muito suscetível a erros, né? Então, imagino que você está lá, sempre lá, num copia e cola, tudo mais, executando a mesma ação, dia após dia. Pode ser que uma hora ali que de repente está com um pouco mais de sono, um pouco falta de atenção, sei lá, está preocupado em alguma coisa, no meio do caminho você pode acabar executando uma ação errada ali, né? Então, quando você monta um script, o script ele vai rodar exatamente daquela forma que você especificou para ele, né? Então, dessa forma, você coloca todas as etapas exatamente do jeito que você quer e sempre que você executar, ele vai executar daquela mesma forma todas as vezes, né? Então, você evita a falha humana quando você coloca todo esse processo dentro de um script. Outra parte aqui é a agilidade, né? Então, implementando mudanças rapidamente, respondendo a eventos com mais rapidez. Então, imagina que você precisa fazer esses tipos de alterações. E quando o seu parque de devices é muito grande, com o script você vai executar de uma forma mais ágil, né? Uma forma mais rápida todas essas alterações, né? Em vez de você fazer manualmente. E também tem a parte de redução de custo, que eu acho que é uma das principais, dos principais benefícios. Como que a gente vai levar em consideração essa parte de redução de custo, né? Então, eu coloquei aqui otimizando recursos, reduzindo custos operacionais, que imagina o seguinte: quando você tem alguma atividade que você precisa executar ali no seu ambiente e você executa ela de forma manual, você, além de demorar, você vai estar alocando tempo daquele analista que vai estar executando aquela tarefa, né? Sendo que esse analista poderia estar utilizando esse tempo de uma forma mais estratégica, né? Ou melhorando o script, melhorando os cenários e tudo mais. Então, o custo aqui não está muito atrelado na parte de infraestrutura, está mais atrelado a tempo de execução e o tempo do analista, né? Porque quando você, por exemplo, precisa executar uma alteração no seu parque que é gigantesco, você não vai alocar um, dois, três analistas, você vai alocar o máximo ali para você reduzir o tempo de alteração, né? Só que imagina o tanto de custo que você vai ter em relação a tempo desses analistas, né? Que vão estar parados, focados nessa atividade, em vez de estarem executando outras atividades de melhorias, né? Então são esses aqui um dos benefícios que eu trouxe para nessa questão de automatização. Bom, e por fim aqui eu vou estar apresentando uma demo, né, que eu montei aqui
junto com uma documentação, um artigo que eu encontrei na internet, para exemplificar um pouco de como que funciona essa parte da Automation Account com o PowerShell e o Microsoft Graph, tá? Bom, pessoal, entrando aqui na nossa parte prática, o artigo que eu comentei, onde eu mostro como fazer essa parte da criação da Automation Account, configuração e configuração dos scripts dentro da Automation Account, é justamente esse artigo aqui, tá? Do Janik. Então, como começar com Automation Account Runbook para automatizar processos e tasks no Intune, tá? Então, eu vou deixar o link dessa apresentação aqui, desse artigo, junto aqui com o vídeo no YouTube, tá? Caso vocês queiram seguir aqui. Mas eu também vou mostrar aqui na prática como que a gente faz a criação da nossa Automation Account, que é um passo a passo aqui super simples, tá? Então, só para a gente dar uma olhada aqui nessa parte do artigo dele. Então, ele fala o que é a Azure Automation Account, né? Que eu já comentei na parte teórica ali. Como fazer a criação da Automation Account e do Runbook. E como autenticar com Microsoft Graph. Então, a gente vai fazer essas etapas aqui. Daqui para baixo é mais conteúdo dele, que daí você pode explorar depois, né? Mas eu vou dar uma outra dica aí também mais para frente. Então, parte aqui de criação da Automation Account, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é a criação da nossa Automation Account e passar qual que é o nosso Resource Group. Então vamos vir aqui para o nosso portal. Eu já deixei ele abrindo aqui o PowerShell no nosso Cloud Shell, né? Se você clicar aqui em cima nesse botãozinho aqui do Cloud Shell, ele vai abrir aqui em PowerShell. Se ele não abrir aqui nessa telinha azul, você pode clicar no botão aqui que ele vai ter alternar para PowerShell, né? Mas o intuito é você abrir aqui nessa telinha azul do PowerShell, tá? Mas eu vou deixar aqui minimizado para a gente seguir depois. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso Resource Group. Eu vou dar um Create aqui. E eu vou selecionar aqui qual subscription que eu quero criar, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, RG-AA de Automation Account, -Intune. Eu posso selecionar, eu vou colocar aqui Intune 1, que eu já tenho uma criada. Depois eu apresento já a criada, né, que já está configurada. Eu posso selecionar qualquer região que eu vou criar aqui o meu Resource Group. Pode ser este US mesmo. Em relação à tag, eu não vou colocar nenhuma, mas se você quiser utilizar a tag para classificar, né, os seus ambientes, ficar mais catalogado, é uma ótima sugestão. Mas vou dar aqui um Review Create. Passou na validação, é só dar um Create aqui, tá? Então aqui o primeiro passo, a gente está criando o nosso Resource Group. Tem o Resource Group, não tenho nenhum recurso aqui, mas agora a gente vai fazer a criação da nossa Automation Account, tá? Você pode vir aqui na pesquisa aqui em cima e colocar Automation Account, tá? Ou se o seu portal estiver em português, o Resource Group vai estar como grupo de gerenciamento, e no caso da Automation Account, em português está como conta de automação. Mas eu vou entrar aqui em Automation Account. Como eu comentei, eu já tenho uma criada aqui, que é o que depois eu vou mostrar para vocês, mas eu vou criar uma nova aqui só para mostrar que o processo de criação é super simples, tá? Então, novamente, seleciono aqui qual a subscription que eu vou utilizar, seleciono aqui o RG que eu acabei de criar, né? E aqui eu passo qual que é o nome da Automation Account que eu vou utilizar. Então, no caso aqui eu vou colocar AA de Automation Account, Intune 1. Para seguir o mesmo processo aqui de nomenclatura do RG, tá? A região, eu posso selecionar qual a região que eu quero rodar ela. Lembrando que a região do Resource Group e a região do recurso, nesse caso Automation Account, pode ser diferentes, né? O que vai levar em conta é a região onde você está alocando o recurso. O Resource Group ele é mais como se fosse uma separação lógica, mas você pode ter um Resource Group de uma região e o recurso de outra região, tá? O importante é você ter o seu
recurso na mesma região onde você vai executar ali as suas ações, os seus recursos, né? Então, no caso aqui, eu vou utilizar a mesma também, não tem problema. A gente vem aqui para etapa aqui de avançado, né? Aba de avançado. A gente precisa deixar marcado aqui o System Assigned, que esse System Assigned é como se fosse uma conta de serviço. Então, como a nossa Automation Account ela vai interagir com o Ituri, a gente vai ter uma conta de serviço alocada nela, e essa conta de serviço a gente vai precisar dar permissões lá no nosso Intune também. Então vai ser uma próxima etapa aqui, que para essa próxima etapa funcionar a gente precisa deixar marcado aqui o System Assigned. Na etapa aqui de Network a gente não altera nada, mas é ideal a gente deixar como Public Access, né? Então o acesso vai ser público, né, do nosso Automation Account com o nosso Intune, então a gente deixa aqui em Public Access. Parte de tag, mesma coisa do RG, caso você queira colocar, catalogar, né, colocar informações aqui do seu ambiente, você pode deixar aqui nas tags. E por fim, a parte de Review e Create, ele já passou na validação, né, todas as configurações que a gente passou aqui estão corretas. Ele faz essa última validação, estando tudo certo, a gente dá um Create aqui. Ele vai começar a fazer o processo de criação da nossa Automation Account, tá? E vocês vão ver aqui que é um processo super simples. Todas essas etapas de criação, elas estão descritas aqui no artigo que eu comentei com vocês. Então, a criação da Automation Account. Você seleciona lá Automation Account, dá um Create, preenche, né, as informações que a gente fez a mesmo preenchimento ali no portal. Então, qual que é a subscription, RG, o nome da Automation Account. Parte de avançado aqui, a gente deixa marcado aqui o System Assigned. Network Public Access. E, por fim, aqui a gente dá um Create, né? E aqui ele já mostra aqui a etapa de criação do Runbook. Vamos olhar aqui, ele já fez a criação da nossa Automation Account. Vou dar um Go to Resource aqui. E essa daqui é a telinha da nossa Automation Account, tá? O que acontece? Para a gente dar essa permissão da nossa Automation Account para o nosso Microsoft Graph, a gente tem essa etapa de dar essa permissão, né? E como que a gente vai fazer para dar essa permissão? Aqui no painel da Automation Account, aqui do lado aqui nas opções, a gente vai ter essa opção aqui. Cadê? Aqui é... Não é credenciais, é aqui, Identity. Então é justamente aquilo que eu tinha comentado com vocês. Aqui na parte de System Assignment, a gente vai ver que ele vai estar com status on, né? Porque ele está ativado, a gente deixou marcado lá na criação da nossa Automation Account. E ele vai receber um Object ID, tá? Que é como se fosse o ID da nossa conta de serviço que está atrelado a essa Automation Account. Então é nessa conta de serviço que a gente vai dar a permissão lá no Microsoft Graph. E como que a gente dá essa permissão? Aqui que a gente vai utilizar o Cloud Shell, né? Utilizando aqui o módulo do PowerShell. Então, vou dar um CLS aqui só para limpar a tela. Se a gente voltar aqui lá naquele artigo, um pouco mais aqui para baixo, ele mostra aqui, ó, qual que é a etapa da autenticação para o nosso Manager Identity, tá? Então ele mostra, a gente vem lá na etapa do Identity, valida que o status aqui está on, e a gente vai ter um ID aqui, né? Então a gente abre o nosso Cloud Shell, a gente vai estar aqui na parte de PowerShell, né? E esse aqui é o código que a gente vai utilizar para dar a permissão. O que vai alterar desse código aqui? É só esse parâmetro aqui, ó. Então é aqui que a gente precisa colocar o Object ID do nosso Automation Account. Então, nosso Object ID é esse aqui, que a gente pegou. A gente vai pegar esse código, vai colocar nessa parte aqui do nosso script. A gente vai pegar todo esse script aqui, tá? Vai copiar, lembrando de editar essa etapa aqui, colocar o Object ID da nossa Automation Account. Copiou ele todo aqui. A gente vai vir aqui no nosso PowerShell e vai colar o script aqui, né?
Normalmente dá um Ctrl V, ele não funciona, então você clica com o botão direito e dar um colar aqui, tá bom? Aqui nesse caso eu não vou rodar porque ele demora um pouquinho, porque vai entrar em etapas de... você vai precisar fazer o login no seu Intune, né? Para conseguir dar as permissões, ele vai validar que seu login tem a permissão para dar permissões para outras contas, né? Mas basicamente você pegando o Object ID, colocando aqui e colando todo esse script lá no PowerShell, você já vai entrar nessa etapa de dar essas permissões. Ele funciona totalmente automático, tá? Então aqui eu vou pular para o vídeo ficar um pouco mais curto. E aqui eu vou mostrar a minha outra Automation Account, que eu já tenho toda ela configurada. Então essa Automation Account eu já dei aquela permissão no meu ambiente de Intune. E o que é legal a gente observar aqui na nossa Automation Account, né? Primeiro, a parte lá dos runbooks. Os runbooks, como eu tinha comentado, são os scripts que a gente vai rodar dentro dessa Automation Account. Então, se eu vim aqui em runbooks, ele vai listar aqui para mim todos os runbooks que eu tenho configurado, né? Quando você faz a criação da sua Automation Account, primeiro ele vai vir com esses dois runbooks aqui por padrão, que são como se fossem exemplos, se caso você queira criar um runbook, né? Então, você pode visualizar o código clicando aqui em View. Você vai observar o código aqui. Então, como ele já vem, você já pode observar que para você fazer criar um runbook que vai ter uma interação com o seu portal da Microsoft, né, do seu portal da Azure, ele já mostra aqui que essa primeira etapa é a etapa de login na Azure. Então, ele vai utilizar esse comando aqui. E daqui para baixo já é a execução do script, né? Nesse exemplo aqui ele está só puxando quais são todos os resource groups e quais são todos os recursos dentro desses resource groups. Então esse daqui é o código de exemplo, tá? Mas esse daqui não é o que a gente quer visualizar. Na verdade eu já deixei pronto um código aqui que eu já tinha pegado das próprias documentações do Marcelo. Então, se você quiser um código de exemplo, você pode vir aqui nesse próprio artigo. Ele vai ter aqui algumas etapas para você fazer a configuração de um script de exemplo. Ou a gente tem aqui no próprio LinkedIn do Marcelo, a gente já tem aqui alguns artigos que mostram como fazer a configuração de scripts aqui em PowerShell e Microsoft Graph, né? No caso, eu construí esse aqui, o Update Rings, que é da próprio artigo aqui do Marcelo, tá? Deixa eu fechar aqui. Então aqui no artigo dele, ele já tem aqui a etapa de conexão, né? A etapa aqui onde a gente passa o parâmetro aqui do grupo, a URL de interação do PowerShell com o Microsoft Graph e as demais linhas de código aqui. Então eu já antecipei esse processo aqui e já coloquei esse código aqui no meu Intune, tá? Ou aqui no meu runbook, aliás. E qual que é uma outra etapa aqui legal de mostrar aqui para vocês? Quando você vai fazer a criação de runbook, como que funciona? Então, imagina que a gente vai criar o nosso primeiro runbook aqui, né? O Update Rings, por exemplo. Entrando aqui na nossa Automation Account e Runbooks, a gente vai ter o botãozinho aqui de Create Runbook. E aqui a gente precisa passar para ele quais são as informações desse runbook. Então, por exemplo, vai ser o Update Rings. Como eu já tenho um aqui, ele vai dar erro, mas eu vou colocar aqui um 2 aqui só para não deixar com a mesma nomenclatura. Qual que é a linguagem desse runbook? No nosso caso aqui é o PowerShell, mas como eu comentei, tem as outras opções aqui também de Python, Workflow e tudo mais, né? Eu vou selecionar aqui o PowerShell. E qual que é a versão do PowerShell que a gente vai utilizar? Então eles têm essas três versões aqui, mas vou utilizar a 7.2 aqui, que é a recomendada. E aqui a gente pode colocar uma descrição desse script, né? Então, o update means aqui também, por exemplo. Vou dar um next aqui. Novamente a gente tem aquela etapa de tags, caso eu queira classificar aqui esse runbook também.
E por fim aqui ele faz uma validação, né, se todas as informações que eu passei estão corretas. Estando correto aqui, é só dar um create. Fiz a criação, é super simples, super rápido. Só que essa criação é só do objeto do runbook. A gente ainda precisa colocar o código aqui dentro, né? Então imagina que quando a gente vai fazer a composição de um runbook, quais são as principais etapas? Primeiro a gente precisa colocar a etapa de autenticação e depois a etapa do script, tá? Então, quando a gente coloca essas duas etapas do script, ele já está pronto para executar. E o que seria essa etapa aqui de autenticação? Se a gente voltar aqui na documentação lá nesse artigo, ele mostra aqui embaixo que para fazer a autenticação a gente precisa de um módulo específico para fazer a autenticação com o nosso Microsoft Graph, tá? Então ele mostra aqui que a gente precisa ir na etapa aqui de módulos e procurar esse módulo aqui que é o Microsoft Graph Authentication. Então deixa eu voltar aqui. Por enquanto eu vou deixar dessa forma aqui. Eu vou dar um save para salvar esse código e publicar ele na minha Automation Account. O publish aqui é como se você pegar o código e jogar ele para dentro ali da sua Automation Account, tá? Mas onde que eu vejo aquela parte dos módulos? Eu vou voltar aqui no contexto da minha Automation Account e aqui embaixo eu tenho aqui módulos. O que seriam esses módulos? Lembram que no script, quando eu fui rodar aqui em cima, vejam que a primeira etapa aqui é ele fazer a instalação do módulo lá no nosso PowerShell. Quando a gente vai rodar um script na nossa Automation Account, a gente precisa especificar para ele quais são os módulos que ele vai utilizar. Porque naquele processo de criar uma nova máquina virtual para rodar esse processo, ele precisa saber quais são os módulos que essa máquina virtual precisa ter para conseguir rodar esse script. Então a gente precisa passar aquele módulo de autenticação do Microsoft Graph para ele, tá? Então eu vou vir aqui em módulos, eu vou dar um add módulo. Eu vou colocar aqui, eu quero fazer o upload desse módulo lá da nossa galeria de PowerShell, tá? Mas se você tiver o módulo aí, você pode fazer o upload aqui também do arquivo. Mas nesse caso eu vou pegar aqui da galeria e vou clicar aqui. E qual que é o módulo que a gente está procurando aqui? Então, vindo aqui um pouco mais para baixo, ele mostra aqui que é esse Microsoft.graph.authentication, tá? Então vou procurar aqui. Posso colocar aqui graph.auth, que eu acho que ele já deve achar. Então, ó, Microsoft.graph.authentication. Você pode digitar esse nome todo aqui também, que ele também vai achar. Mas clicando ele aqui, ele mostra todos os comandos que esse módulo tem dentro dele, tá? Então, para a gente conseguir se autenticar no nosso Microsoft Graph, a gente precisa desse módulo aqui. Inclusive, ele mostra aqui na própria documentação que depois que a gente faz a instalação desse módulo, a gente consegue rodar esse comando aqui, que é o comando de autenticação. Veja que ele tem aqui, ó, connect-mggraph, que é esse mesmo comando que tem aqui no módulo, tá? Então, entrei no módulo, valido aqui, eu dou um select nele, e ele já vai aparecer aqui como selecionado, e eu preciso passar qual que é o runtime, né? Qual que é a versão do PowerShell que eu quero fazer a instalação. Como a gente vai criar aquele script em 7.2, eu vou fazer a instalação dele no 7.2 aqui, tá? Então, é só dar um import aqui. Como eu já tenho ele importado, ele vai mostrar aqui como que eu já fiz a importação desse módulo, tá? Então ele já tem, inclusive eu fiz a importação dele nas duas versões do PowerShell, tá? E como ele já tem aqui importado, ele já está disponível aqui, a gente já consegue colocar aquela linha de código no nosso script, tá? Então, como eu comentei, esse daqui é a linha de código que a gente vai utilizar para fazer a autenticação. Então eu copiei ele ali, vamos voltar lá no nosso runbook. E nós temos aqui aquele runbook que a gente criou lá. Aqui no portal aqui do runbook, depois que eu fechar ele, né,
como que eu faço para editar novamente esse runbook? Eu posso clicar aqui em Edit e eu posso fazer a edição dele diretamente pelo portal ou pelo VS Code, né? No caso aqui eu vou fazer a edição diretamente pelo portal, então volto para aquela telinha lá de edição do script. E aqui na parte de autenticação eu vou colar aquela linha de código que eu peguei do artigo, tá? A partir daqui, uma vez autenticado com o Microsoft Graph, aqui para baixo a gente vai colocar todas as linhas de código. Então, como eu comentei, ou a gente pode pegar um exemplo diretamente aqui do artigo, tem uma etapa aqui embaixo que ele mostra, né, como eu posso criar um script em PowerShell. Então ele tem um outro artigo com vários exemplos de scripts em PowerShell para automatizar essas execuções no Intune, né? Ele tem um exemplo aqui no próprio artigo dele. Então, lembrando que aquela parte da autenticação é aquela mesma que a gente copiou ali de cima. Vejam que é a mesma, tá? E aqui para baixo já é toda a execução de um script que ele colocou aqui como exemplo, tá? Mas caso vocês não queiram pegar um exemplo daqui desse próprio artigo dele, como eu comentei, aqui no LinkedIn do Marcelo tem vários exemplos de scripts que você pode utilizar aí no seu cenário, né? Lógico que você vai ter o próprio Marcelo aqui como uma base de apoio em português mesmo, caso você queira implementar mais os seus scripts aí, tá bom? Então, você poderia pegar esse script aqui dele, copiar todos esses códigos aqui e colocar aqui na etapa do script. Terminou de compor o seu script, você vai dar um save aqui. E por fim, você vai dar um publish para você enviar esse script para a sua Automation Account e conseguir executar ela, tá? Então, no caso aqui, eu vou voltar para esse outro script esse outro aqui, que eu já tinha colocado todas aquelas informações, né? E aqui eu vou mostrar uma outra etapa legal que a gente pode observar, né? No caso aqui, deixa eu editar essa primeira etapa aqui em cima. Se a gente observar, deixa eu colocar isso aqui, editar o nosso script aqui. O script do Marcelo ele está composto dessa forma aqui. Qual que é o parâmetro que a gente precisa passar no script dele, por exemplo? Qual que é o ID do grupo que vai ser atribuído lá na política, né? Então aqui nesse cenário, imagina que se a gente fizer a utilização desse código, cada vez que a gente for executar esse código, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai vir aqui em editar, vai colocar o ID do grupo aqui, né? Vai salvar, vai publicar e vai voltar aqui e vai dar um start, que é para fazer a execução do nosso runbook, né? Se eu der um start aqui, ele vai executar e vai entrar naquelas etapas lá de execução. Lembra que ele primeiro ele entra aqui no status de queue, né? Ele vai entrar numa fila para ser executado, né? Nesse momento ele está provisionando ali a nossa máquina que vai executar esse script. Depois ele roda o script e finaliza, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó, vejo que ele está em start. O que eu quero mostrar para vocês? Como provavelmente sempre o grupo ali vai ser um parâmetro que vai ser modificado, eu não preciso toda hora ficar editando o script. Eu posso modificar o meu script para que ele receba um parâmetro antes. Por isso que eu deixei aqui em cima essa etapa aqui, que é como a Automation Account reconhece parâmetros. Então vou descomentar essa parte aqui. E por exemplo, eu passo aqui para ele dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser do grupo ID. Então aqui eu vou pedir antes de executar o script qual que é esse grupo ID e vou jogar esse grupo ID que vai estar nessa variável aqui, eu vou jogar lá embaixo também, tá? Então eu editei aqui e vejam que ele tem dentro do parâmetro ele tem essa configuração aqui, se ele é mandatório ou se não é mandatório, né? Com true ou false.
vocês vão entender para que serve essa parte aqui. Então eu vou dar um save aqui e vou dar um publish. Então toda vez que você der um save e um publish, você tem que dar um refresh aqui para ele receber essas atualizações. E agora, antes da gente executar o nosso script, o que acontece? Eu vou dar um start aqui, ele vai pedir qual que é o group ID, tá? Então, em vez de você toda hora ficar mudando o código, você só passa o parâmetro do seu código, qual que é o ID do grupo, né? Nesse caso aqui, para o seu código. Se eu não passar um ID aqui, o que acontece? Ele não deixa executar. Ele vai mostrar aqui, ó. Esse é um parâmetro mandatório para a execução desse script. E vejam que no outro parâmetro que eu montei lá, que é um parâmetro aqui só fictício, eu coloquei ele como mandatório false. Então, eu conseguiria executar o script mesmo que não tivesse preenchido isso aqui. Então, isso daqui é legal, que entra naquele caso de você tirar a complexidade. Imagina que o fulano, que ele manja de PowerShell, manja de Intune, manja ali de toda a execução desses scripts, ele vai montar um script onde eu preciso só passar quais são os parâmetros e as outras pessoas eles vão entrar aqui no Automation Account, vão entrar aqui no Intune e a única coisa que elas precisam passar é qual o ID do grupo que vai rodar esse script, né? Então, ela não vai precisar ficar manipulando o código. Ela só vai chegar aqui, vai colocar aqui um exemplo de ID do grupo, né? Ele vai validar aqui e vai dar um OK. Pronto, ele já entra na etapa lá de submeter o script, tá? Então vejam que aqui na Automation Account você consegue entrar naquela questão de você começar a criar vários scripts diferentes, né? Uma vez que você tem os scripts aqui, você pode entrar dentro do próprio script, editar ele e ir melhorando o próprio script. Outras pessoas podem acessar essa própria Automation Account para executar o mesmo script, vai entrar naquele esquema de fila, né? Cada pessoa que vai executando o script ali vai entrando na fila para rodar e tudo mais. E fora que você também tem um histórico, né, dessas execuções. Então, no caso aqui do Update Rings, eu já fiz algumas execuções aqui, algumas deram como completo, outras falharam, uma que está em execução aqui no momento, né? Então você também tem essas execuções. Outra coisa que é legal também observar é que a gente consegue programar essas execuções. Então imagina que você tem um script que você precisa rodar ele diariamente. Um exemplo aqui, eu preciso rodar esse script aqui todos os dias. Eu posso configurar um schedule para ele. Então, se eu entrar aqui na etapa de schedule, vejam que ele já tem um schedule aqui programado, mas eu vou criar um novo aqui para mostrar para vocês. Imagina que eu quero rodar esse script todos os dias às 13 horas, né? 1 hora da tarde. Então eu vou clicar aqui primeiro em link com schedule. No caso aqui eu não tenho nenhum schedule programado para as 13 horas, então vou dar um add schedule. Eu vou colocar aqui, por exemplo, daily, que vai ser um script diário, né, que é a sua nomenclatura, 13H00. Posso colocar uma descrição aqui também. E como o script ele vai rodar às 13 horas, se eu colocar aqui às 13 horas de hoje, ele vai dar erro, porque ele vai falar, ó, as 13 horas de hoje já passou. Então, o ideal é você sempre colocar aqui para o dia seguinte, tá? O próximo dia de execução. Então, como eu estou gravando aqui dia 31/7, próxima execução aqui dia 1º/8, tá? Então, o horário de Brasília aqui também, para ele fazer a referência e rodar no horário certinho. E essa última opção aqui é a recorrência. Se eu quiser programar ele para rodar às 13 horas de amanhã e ter uma execução só, eu deixo nessa opção aqui. Agora, se eu quero todos os dias, é aqui que a gente vai colocar, que é a recorrência dele, né? Então, quero que ele rode uma vez por dia, né? Nesse horário aqui, às 13 horas. Ah, e se eu quisesse executar ele, por exemplo, segunda, quarta e sexta, nesse horário, eu poderia colocar ele aqui, ó, execução
por semana. Uma vez por semana, na segunda, quarta e sexta, às 13 horas. Mesma coisa, eu quero que ele execute uma vez no mês. Então, qual dia do mês que eu quero, né? Quero que ele execute sempre no dia 3. Sempre no dia 3 e no dia 18. Sempre no dia 3, 12 e 18, né? Então, dá para você fazer essas modificações. Ou por semana, né? Na primeira semana, ó, na primeira segunda da semana. E por aí vai, né? Na última semana, na segunda semana, por aí vai. Mas aqui como é dele, então, uma vez por dia, às 13 horas. Crio aqui o schedule. E depois de criado esse schedule, ele aqui embaixo, ele pede parâmetro. Como eu coloquei lá a opção do parâmetro ser mandatório, é a mesma coisa quando a gente vai fazer a execução. Então eu associo também o parâmetro ao schedule. Então quero que todos os dias, às 13 horas, rode o script com esse parâmetro aqui. Aí você passa o parâmetro daquele grupo lá. Se você tiver um script que ele não exige um parâmetro, essa opção aqui ela vai ficar como opcional. Você não vai precisar preencher, tá? Mas aqui eu vou colocar só um exemplo. Então já preenchi aqui os parâmetros e é só dar um OK aqui, que agora ele está programado para todos os dias às 13 horas executar o script, tá? No caso aqui eu já tinha um outro script também que executava às 10 horas. Você consegue observar que aqui no overview, alguns dias atrás ele tentou executar o script aqui, ó, às 10 horas. Então sempre que ele executar, ele ainda vai ficar aqui exibindo os scripts que ele rodou, né, quais eram as configurações e tudo mais da execução desse script, tá? Bom, pessoal, e da parte prática, o que eu queria mostrar era exatamente isso, né? Um pouco de um overview ali de como fazer o provisionamento da sua Automation Account, fazer a configuração do seu runbook, fazer a configuração ali dos seus scripts, né? Como você consegue programar eles, tudo mais, né? Centralizar os seus scripts e também fazer com que outras pessoas utilizem esses scripts de forma mais mais centralizada, né? Mais simples, né? E bom, espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Aproveitem aí o restante do evento, né? As outras palestras também. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, seja no meu LinkedIn, seja nos outros canais aí do YouTube e do Instagram também, né? Ou aqui no próprio comentário aqui do vídeo, tá? Aproveitem o vídeo aí, aproveitem para me seguir também e bora aí seguir com mais esse evento sensacional aí da comunidade. Valeu!